E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de um longo hiato, né? Fiquei algumas semanas aí sem postar vídeo nenhum. Resolvi aproveitar aqui um dia de folga que eu estou tendo, para poder fazer alguns episódios, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer aos senhores por aqui estarem. Espero que realmente os senhores possam estar tendo dias bons, semanas agradáveis, né? E que pela graça de Deus aí vocês possam conquistar aquilo que seja bom para vocês, tá bom? Muita saúde e serenidade. Meus nobres, hoje, 31 de outubro de 2022, um dia após finalmente o segundo turno das eleições presidenciais e algumas governamentais do Brasil. E o resultado, né? O Lula, ele ganhou com 50,9% dos votos apurados, válidos, pelo que eu entendi. E o motivo pelo qual eu estou fazendo esse episódio, um dos motivos, é fazer uma pequena análise, na verdade, né? Não só das eleições. Acho que talvez as eleições, o pleito em si, seja até o que menos importe nesse episódio aqui, né? Mas eu só queria fazer um breve comentário sobre o processo, né, dos últimos meses, ou talvez até dos últimos anos. E, enfim, uma coisa que eu percebi, que infelizmente vem acontecendo, é que independente do resultado, quem perdeu, né, foram os brasileiros, de maneira geral, por um motivo muito simples, porque o país ele se rachou, né? Eu posso estar completamente errado, né? A gente vai, sei lá, a idade vai chegando. E no meu caso, pelo menos, né, eu acho que eu tô passando a ter talvez mais dúvidas, né, do que eu tinha. Quando a gente é novo, a gente tem certeza de muita coisa, né? Aí o tempo vai passando, a gente percebe que na verdade não temos tanta certeza assim. E graças a Deus por isso. Isso nos ajuda a crescer, e muito, né? Mas a impressão que eu tô tendo é essa, sabe? Alguma coisa aconteceu. Política sempre se discutiu no Brasil, as pessoas sempre foram muito eloquentes, né? Mas passado ali o período, em geral as pessoas acabam ficando tranquilas, de boa. Quando se fala de, política municipal, ainda tem aquela coisa muito forte, né? De o candidato que venceu vai escolher as pessoas ali para a prefeitura e tal. Mas eu acho que até fora essas questões de trabalho, é difícil você, sei lá, simplesmente a população ficar rachada, as pessoas não se falarem mais umas com as outras e tal. Eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, né? O máximo que eu lembrava, assim, que eu lembro é, sei lá, no dia da eleição mesmo, né? Aí os que venceram fazem carreata, buzinaço na cidade, passam na casa dos opositores políticos, fazem brincadeiras, mas eu acho que isso não dura talvez mais que 2 dias. E no Brasil, né, esse parto tá durando já fazem anos. Só de pensar que teve gente que ficou aí, que tá por anos, sei lá, sem querer me ver nem pintado de ouro, porque há muitos anos atrás eu cogitei votar num político que eu nem votei, né? Sei lá, o cara me entende como alguém muito ruim. Essa é a minha leitura. Então, assim, o mais triste e o mais importante desse episódio é isso, né? Quem tá perdendo são os brasileiros, uma nação rachada, né? Um pensamento que eu tenho em relação à política, como eu tava falando, né, que eu vou divagando bastante, mas assim, que a minha visão hoje em relação à política é de que, na verdade, existem poderes que estão maiores que ela. Então, assim, certos processos
que permeiam as nossas vidas vão acontecer independente de quem está no poder. Talvez o tom, né? Isso aí é uma coisa que eu já ouvi de outras pessoas, não é algo que eu estou criando, né? Eu não tenho nem capacidade, nem conhecimento. Capacidade talvez, mas conhecimento suficiente para chegar na conclusão dessa talvez demoraria muito tempo. Então eu simplesmente estou copiando essa ideia de alguém que me faz sentido. Talvez o Bolsonaro ele pode dar um tom X, o Lula pode dar um tom Y, o Amoedo poderia dar um tom Z. Mas se de fato existem poderes que estão acima da política, então eu acho que quem está o frentista, o maquinista do trem, não faz muita diferença, uma vez que a linha vai ser sempre a mesma, né? Um outro ponto que talvez seja importante ressaltar é o seguinte: tanto para quem está do lado de, né, para quem apoia Lula ou Bolsonaro, eu acho que existe um efeito muito parecido, que é o efeito da tomada de emoções. Ou o lado que ganhou, tomado talvez por emoções muito eufóricas, né? Uma alegria extasiante e uma esperança talvez não muito infundada, né? Independente de ser Lula ou Bolsonaro, tá? Importante lembrar que de novo, para mim não faz muita diferença nesse momento. Mas para quem apoia o Bolsonaro, talvez está sendo tomado aí, talvez até mais sério do que para quem está do lado de Lula. Porque assim, pode estar sendo tomado por um desespero, por um medo. Isso eu falo baseado nas coisas que eu recebi de amigos pessoais, né? Algumas pessoas que assim, sei lá, tentando me convencer, né, de votar em Bolsonaro, me mandavam coisas assim assustadoras e desastrosas, ameaçadoras, sabe? De que, sei lá, é o governo do próprio Satanás e o comunismo vai dominar o Brasil e coisas terríveis vão acontecer. O futuro a Deus pertence. Eu, graças a Deus, não tenho bola de cristal, né? Não tô aqui para prever nada, né? Mas de novo, eu acredito que o tom ele pode ser diferente. Eu tô falando isso porque eu acho que o mais importante é nós termos a consciência de que se nós estamos em Cristo, o que deve permear dentro da gente é a paz, né? E não o desespero, sabe? Sei lá, se for pra alguma coisa acontecer, eu penso assim, do ponto de vista pessoal, né? Se a gente está procurando, está minimamente ali fazendo a vontade de Deus, entendendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, né? Existe a questão da proteção, existe a questão da gratidão, e mesmo que alguma coisa ruim aconteça, né? Existe um plano maior, que muitas vezes a gente não entende, sabe? E se Deus é o Senhor de tudo, amém, né? Eu falo isso porque é chato pensar na possibilidade de que alguém pode simplesmente até fazer uma besteira ou desenvolver, inclusive, aí algum desespero. Tem gente que pode entrar numa depressão simplesmente por conta de política nacional, sabe? Até hoje, né, nos meus quase 40 anos de vida, o que eu tenho percebido também é o seguinte: independente de quem entra, de quem sai na política, todo mundo continua tendo que trabalhar. Quem tem que trabalhar, né, continua trabalhando. Quem tem que pagar conta, continua pagando conta. Quem tem que pagar imposto, continua pagando imposto, sabe? E a vida segue. E a vida segue, independente de política, né? Aí sempre... Esse é um ponto também, né, que eu acho importante enfatizar. Eu sou o cara, assim, muito pouco entendido de política, mas uma coisa eu acho muito interessante. Uma metade da nação brasileira está completamente certa, né,
sobre as suas convicções, sobre as análises políticas de corrupção e tal. E a outra metade da nação também está completamente certa, porque é uma coisa incrível. Você vai conversar, né? Converse com uma pessoa que é de esquerda. Vai falar que nos 16 anos de PT, muitas coisas boas, na economia, na política, sei lá. Vai conversar com uma pessoa de direita. As mesmas coisas eram terríveis. Então, assim, pra mim realmente fica difícil, sabe? Fica difícil, assim, fazer essa análise. O que eu sei é isso, né? Quem tem que trabalhar, continua trabalhando. Quem tem que pagar imposto, continua tendo que pagar imposto, né? E quem serve a Deus, quem procura fazer a vontade de Deus, que também continue, independente de quem está no poder, né? Esse vídeo é meio abstrato, eu sei, né? Mas é a análise que eu faço, né? E para terminar, tem uma coisa que eu dividi, que eu compartilhei com algumas pessoas, né? Que a minha sensação com essa política, é uma coisa muito doida isso, mas a sensação que eu tenho é que parece que o Brasil foi tomado por uma doença psiquiátrica coletiva, talvez um surto coletivo. Tem até episódios na história, né, que parece que pessoas foram tomadas coletivamente sobre isso, né, tomadas por um surto coletivo. Tem uma história que eu acho que aconteceu na Espanha, que parece que uma pessoa simplesmente começou a dançar do nada, né? E aí outra pessoa depois de um tempo começou a dançar junto, e mais outra, e teve uma epidemia. As pessoas começaram a dançar sem saber por quê, e parece que tinha gente que até vinha morrer, sabe? Então esses surtos coletivos, eles podem acontecer. E a minha sensação é que no Brasil aconteceu isso. Não com todo mundo, estou falando das pessoas que eu intitulo como militantes. Você tem um eleitor, por exemplo, tem uma pessoa que eu gosto muito do meu mundo 3D. E eu mandei uma mensagem para ele perguntando, o que é que o senhor acha dessa questão da política e tal, né? Ele me deu uma análise muito lúcida do ponto de vista dele. Eu acho A, B e C. Por essas razões eu vou votar no candidato X, né? Não tô aqui querendo convencer, tem pessoas próximas a mim que vão votar no candidato Y, mas é isso. Acabou. Podemos conversar, podemos, sabe, interagir, independente de concordar ou discordar. O militante é o cara que tem certeza de tudo, né? Não existe um diálogo, não existe trocar ideias e mudar de opinião e crescer junto. Existe quem consegue convencer quem. E a minha sensação é que houve um surto coletivo por parte desses. E se foi isso, a minha esperança é que agora que as eleições acabaram, né? Agora está tendo protesto, tem gente que está muito satisfeita, acontece, né? Mas a minha esperança é que com o passar dos dias, se o que eu estou falando faz qualquer sentido, que esse surto coletivo ele venha desaparecer, as pessoas venham ser automaticamente curadas, né? E que a gente possa minimamente ter uma convivência harmoniosa entre pessoas que discordam entre si, né? O que eu tinha para falar é isso, né? Espero que os senhores estejam realmente bem, como eu já disse, tá bom? Espero que o melhor lhes aconteça, independente de política, né? Eu sei que isso pode ser bom ou ruim para diferentes pessoas, mas assim, que a graça de Deus guarde a cada um dos senhores, tá bom? Se tem uma opinião diferente do que eu falei, se sintam muito à vontade aí para falar nos comentários, tá? E vamos crescer juntos. Por favor, entenda o Arsênicos como alguém que está do seu lado, independente de você pensar diferente de mim, tá bom? Eu não sei se eu devo dizer desculpe se eu falei alguma coisa indevida ou ofensiva. Se eu fiz, me perdoe, né? E desejo um excelente dia, tá bom? Muita paz. Valeu!